Bíblias, por favor, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando estiver em apuros, ore. Nós estamos estudando as orações que Paulo deixou registradas em suas cartas, e com isso nós estamos extraindo a essência do que estava no coração deste homem de Deus. Nós partimos da premissa de que o que é importante você ora, se você não ora, aquele assunto não é importante. Então nós estamos vendo o que era mais importante para o coração deste grande homem de Deus chamado Paulo. Alguém afirmou o seguinte: nós acreditamos que a nossa arma mais poderosa é a oração. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Há um oceano de verdade nessa afirmação. A oração é a nossa arma mais poderosa. O salmista declarou isso em outras palavras no Salmo 20, dizendo: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. O que ele estava afirmando? Naquela época, carros e cavalos eram as armas de guerra daquele tempo, as bigas ou os cavalos montados, eles eram armas de guerra. Então ele diz: alguns confiam em armas de guerra, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Irmãos, existe uma guerra invisível ao nosso redor e nós muitas vezes não percebemos essa guerra. É uma guerra sobrenatural, e para isso nós precisamos de armas sobrenaturais, e esta arma, a principal, é a oração. Então eu espero que nesse sermão eu possa encorajá-lo a orar quando você estiver em apuros. Separei alguns salmos para a gente pensar e nos inspirar como é importante nós orarmos no tempo da angústia. O Salmo 50 oferece essa maravilhosa promessa: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ainda, quando nós estamos em apuros, Deus quer que nós o invoquemos. Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus tem prazer, Deus se alegra em resgatar seus filhos quando nós estamos em situação desesperadora. Mas ainda o Salmo 34 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Ora, irmãos, Deus está nos convidando a nos voltar para Ele, quando tudo no mundo se voltou contra nós. Deus nos convida a nos voltar para Ele, quando tudo no mundo se volta contra nós. Quando a gente estiver em apuros, nós devemos orar. Esse é o conselho da palavra de Deus. Agora, isso parece tão óbvio, não é verdade? Parece tão óbvio. Quando eu estou em apuros, quando eu estou com problemas, quando eu estou com dificuldades, o que eu devo fazer? Eu devo orar. É óbvio, mas ao mesmo tempo, irmãos, muitas e muitas vezes nós não sabemos o que orar. Sabe aquelas situações em que você fica sem saber o que dizer? Sabe aquelas circunstâncias que você fica tão impactado, ou você fica tão chocado, que você não sabe mesmo o que falar? É nessas horas que a oração fica difícil de ser articulada. Então Paulo escreve para uma igreja que está passando por um momento muito difícil. É a igreja em Tessalônica. E nos versículos no capítulo 3 da segunda
carta que ele escreve a essa igreja, a partir do versículo 1, ele faz um pedido de oração. Ele escreve para uma igreja sofredora, mas agora ele pede que esta igreja ore por ele. Vamos ver então qual o pedido de oração de Paulo, a partir do versículo 1 do capítulo 3, da segunda carta aos Tessalonicenses. Diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Há 5 pequenos pedidos nessa oração que são apropriados para tempos difíceis, para quando nós enfrentamos dificuldade na nossa caminhada. Então aqui estão 5 maneiras de orar quando você está a um passo do abismo. Primeiro pedido, Paulo pede no versículo 1 por proclamação efetiva. Ele diz assim no versículo 1: orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. A primeira coisa que Paulo pede é que as pessoas orem pela proclamação do Evangelho. Pense nisso, como isso é estranho. Essa igreja sofre, e ele pede, no meio do sofrimento de vocês, orem pela propagação do Evangelho. Em grego é literalmente que a mensagem do Senhor possa ser executada, ou seja, que ela possa se fazer eficaz. Aqueles de vocês que gostam de praticar corrida vão apreciar essa figura de linguagem que Paulo usa. É mais ou menos assim, que a mensagem do Evangelho corra rapidamente, que a mensagem do Evangelho alcance longas distâncias, que ela se propague de cidade em cidade, de casa em casa, de coração para coração. Ora, o desejo de Paulo é que o Evangelho tenha um curso livre, que ele flua livremente, que ele chegue logo ao coração das pessoas feridas. Ele também quer que essa mensagem seja honrada. Ele diz que a palavra seja propagada rapidamente, mas que ela também receba honra. Significa ser magnificada, receber glórias. Ele está dizendo algo do tipo assim: Senhor, que a tua palavra seja recebida com a honra que ela merece. Então Paulo diz, em primeiro lugar, nós devemos orar: Senhor, deixe que a sua palavra seja proclamada através dessa igreja, que ela seja executada através dos nossos adolescentes e jovens, que as células dos nossos irmãos sejam um instrumento de proclamação da tua palavra, que a tua palavra seja efetiva em cada lugar de reunião da nossa igreja, em cada casa, em cada bairro, em cada família. Senhor, tome a tua palavra e libere-a a partir dessa igreja até os confins da terra. Agora, isso no meio da tribulação. Talvez no coração do apóstolo exista aquele sentimento: Senhor, que nada atrapalhe a proclamação da tua palavra, que ainda que eu esteja passando por problemas e lutas tão terríveis, eu não esqueça nunca de compartilhá-la. Eu não esqueça nunca de dizer às pessoas o quanto Deus nos ama, apesar das minhas tribulações. Mas Paulo faz um segundo pedido. Ele pede por libertação rápida. Esse pedido pode parecer inesperado. Versículo 2 diz assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Algumas pessoas vão fazer de tudo para parar a boa notícia de Jesus Cristo, até o ponto de violência.
Irmãos, acreditem, a luta pela qual nós passamos não é contra carne ou sangue, como diz Efésios. Nós não lutamos contra homens, mas lutamos contra espíritos malignos que usam homens. E esses homens se deixam usar por esses espíritos de tal maneira que eles mesmos se tornam perversos e maus. E eles serão usados como barreira para dificultar o fluir do Evangelho, seja numa cidade, num bairro, numa casa ou num coração. Você pode sofrer oposição de pessoas da sua própria família para que o Evangelho não se propague dentro da sua casa, para que seus filhos não creiam, para que seu marido não creia, para que você não creia. São homens perversos e maus sendo usados com a ideia de não permitir que o Evangelho seja introduzido no coração, no seu coração ou no coração de pessoas que você pode influenciar. Homens perversos e maus foram os adversários que perseguiram Paulo lá em Tessalônica, perseguiram seus passos em cada cidade, de forma que ele foi impedido de pregar o Evangelho, impedido de demonstrar a eficácia do Evangelho, impedido de fazer com que o Evangelho chegasse até outras pessoas. Você entende isso? Às vezes a luta pela qual nós passamos, nós olhamos para a pessoa e nós pensamos, por que você está fazendo isso comigo? Mas na verdade, por trás dela, ela é perversa, ela é má, mas por trás dela existe um espírito querendo impedir o avanço do Evangelho. Irmãos, nós somos tão inocentes, nós somos tão ingênuos muitas vezes, que achamos que nós somos a causa da luta, que a causa da luta pela qual nós passamos somos nós mesmos, ou nós somos o final, nós somos o alvo. O alvo não é esse. O alvo é sempre muito maior do que nós mesmos. O alvo é que você desista da sua fé, e desistindo da sua fé, você pare de influenciar outras pessoas com a boa palavra de Deus. Veja bem, Paulo pouco se importa com a sua segurança, com o seu conforto. Paulo está apaixonado e preocupado com o progresso do Evangelho. É isso que para ele importava. Esses dois primeiros pedidos muitas vezes andam juntos. Quando nós nos comprometemos a ser ousados por Jesus, eu vou levar a minha família para Jesus, eu vou ganhar os meus filhos para Jesus. Quando a gente se propõe ser ousado, nós somos obrigados a enfrentar oposição. Se você decidir que quer se tornar ousado na sua fé, alguém vai se levantar e protestar. Ousadia na fé sempre será acompanhada de gente protestando contra. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 16 da sua primeira carta, versículo 9: porque se abriu para mim uma porta ampla, promissora, de quê? De anunciar o Evangelho, e há muitos adversários. Então, a oportunidade de pregar é acompanhada de pessoas que vão nos perseguir. Agora, não esqueça a frase final do versículo 2. Paulo diz assim: a fé não é de todos. Agora, irmãos, isso explica muita coisa que nos acontece, muita coisa. Nem todo mundo ama Jesus, nem todo mundo confia em Jesus, nem todo mundo quer que você fale sobre a sua fé, e não é apenas pregar, vivê-la. Viver a fé muitas vezes incomoda muita gente. Viver a fé muitas vezes incomoda gente da sua própria casa, da sua própria família.
Viver a fé e proclamá-la através das suas ações, muitas vezes vai chatear gente da sua própria casa, que vai fazer de tudo para calar você. Algumas pessoas odeiam quando os cristãos falam sobre Jesus, e é por isso que a gente tem que orar pela proclamação eficaz. Senhor, que as lutas que eu estou passando não me façam calar, que eu continue anunciando a Tua palavra, que eu continue anunciando o Teu amor, que eu continue anunciando e proclamando Jesus dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Se eu não posso falar, ok, eu viverei Jesus, e as pessoas verão Jesus nas minhas atitudes, nas minhas decisões, nos meus atos. E é por isso que nós oramos por libertação daqueles que nos opõem à mensagem do Evangelho. Você está passando por luta? Tem gente que se opõe a você? Peça a Deus: Deus, me livra deste homem perverso e mau. Terceiro pedido, confiança crescente. Os versículos 3 e 4 dizem assim: mas o Senhor é fiel. Então ele fala lá atrás, no versículo 2, ele fala de homens perversos, homens maus. Mas aí ele contrapõe, ele mostra o outro lado. Ele diz assim: mas o Senhor é fiel. Ok, existem homens perversos e maus? Existem. Mas o Senhor é fiel e Ele irá fortalecer e protegê-lo do mal. Temos confiança no Senhor que você está fazendo e vai continuar a fazer as coisas que comandam. Irmãos, esse é um pedido muito simples. Confiança crescente em Deus. A confiança crescente de que Deus vai lhe dar tudo que você precisa quando você precisar. Confiança de que Deus vai lhe dar o que você precisa quando você precisar. É a confiança que o povo de Deus tem de que o Senhor será fiel a eles, assim como Ele tem sido fiel a você. É a confiança de que o que Deus exige, Ele supre. Alguém me perguntou o que eu pregaria se eu tivesse apenas 10 sermões para pregar na vida. 10 sermões. O que eu pregaria se eu tivesse apenas mais 10 sermões para pregar? Bom, eu respondi para a pessoa que eu não sabia, ou naquele momento eu não poderia pensar sobre os 10 sermões. Mas eu acredito que eu pregaria sobre a soberania de Deus, que para mim é o que mais me encanta na minha relação com Deus, como Deus é soberano. Irmãos, nada é mais básico do que a confiança de que o nosso Deus é soberano sobre todos os detalhes da vida, todos os detalhes do universo. Deus é soberano. Você vai ter o que você precisa quando você precisar. Por quê? Porque Deus é fiel, Ele cuida de todas as coisas. Ore para que de fato a sua confiança em Deus cresça, de modo que quando o problema vier, você vai acreditar que Deus é fiel, mesmo quando as circunstâncias apontarem ao contrário. Deus continua fiel. Quarto pedido, amor motivado. Paulo pede que as pessoas orem por isso. Ele diz claramente no versículo 5, que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus. No amor de Deus. Quando eu estudei essa parte da oração, sobre o amor de Deus, eu me perguntei qual adjetivo deveria acompanhar o amor de Deus. Aí eu pensei, amor que não diminui. Aí eu pensei, amor que não se divide, é consistente. Ore por amor sem impedimentos, pensei nisso também. Ore por amor incondicional, é o amor de Deus, esse amor incondicional, não é? Porque o pedido é que Deus faça brotar nos nossos corações o amor dEle, mas
Que face do amor de Deus? E finalmente veio à minha mente e eu me concentrei em uma palavra: amor motivado. Amor motivado. Quando o problema vem, irmãos, é tão fácil a gente se tornar desanimado. Desanimado. É fácil tornar-se egoísta, egocêntrico. Se você está doente, é difícil você pensar em outra coisa ou qualquer outra pessoa. Você fica chorando por você mesmo, você fica sofrendo por si mesmo, você se fecha. E aí, quando fala assim, você tem que ajudar outras pessoas, aí você pensa, mas sou eu que preciso de ajuda? Então quando a gente passa por dificuldade, a gente não pensa em outros, a gente se fecha, o nosso amor fica autocentrado, concentrado em nós mesmos. Quando você tem uma crise familiar, uma crise no trabalho, é natural, você gasta toda a sua energia focado na crise, gasta tão pouco tempo ou energia pensando naqueles que o cercam. Por quê? Porque a gente tem esse tipo de amor egoísta. Em momentos como esse, todos nós podemos nos tornar extremamente egoístas. Por quê? Porque o que nós todos queremos é fazer ou é falar a respeito do nosso problema, da nossa dor, do nosso incômodo, das nossas próprias lutas. Por isso, irmãos, é uma bênção ter um amor motivado. É amor que estende a mão para os outros. É amor que continua vendo nos outros o motivo de ser amor. Amor que estende a mão quando seria muito mais fácil usar esta mão para tentar apagar o fogo ou o incêndio da sua própria alma. Mas não, essa mão é estendida para ajudar outro. Estender a mão para ajudar outro, quando seria muito mais fácil com essa mão se arrastar para dentro de uma caverna e fazer um banquete de autopiedade dentro daquela caverna. Por isso que é amor motivado, amor que vê no outro o sentido de ser amor. Mesmo quando a minha dor é tão grande, mesmo quando minha alma está incendiada, eu continuo doando aquilo que o outro precisa. Não é amor autocentrado, é amor outro-centrado, centrado no outro, amor motivado. O amor de Deus nunca desiste, nunca desiste, nunca perde a esperança, nunca para de fluir em direção a outros. Querido, no tempo da angústia, ore para que esse amor encha o seu coração. Não amor egoísta, mas amor que ama outros. Quinto e último pedido. Paulo ora por perseverança alegre. Alegre. É a última parte do versículo 5. O Senhor conduza seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Que expressão fascinante, irmãos. Perseverança de Cristo. Em que sentido Cristo foi perseverante? 1 Pedro diz assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Com justiça. Agora esse versículo parece que é aquele versículo que diz assim: eu estou certo, você está errado, mas pode me bater à vontade. Esquisito isso, né, irmãos? Não é isso que o versículo está dizendo. Quando insultado, ele não revidava com insulto. Quando sofria, ele não fazia o outro sofrer. Mas o que ele fazia? Ele abaixava a cabeça e deixava o outro fazer o que queria fazer? Não. Ele entregava o outro aos cuidados de Deus. E ele também se entregava aos cuidados de Deus. Veja, irmãos, muitas pessoas nos provocam, muitas pessoas nos levam ao limite das nossas forças,
E quando nós abrimos a boca, a pessoa diz: ah, mas você não é crente? Você está falando isso, não é? Ah, mas você é membro da segunda igreja, por que você está falando isso? Não, peraí, irmãos, nós não somos, Deus não chamou para nós sermos capachos, e as pessoas pisam e cospem, fazem o que elas querem. Nós não vamos revidar com isso, mas nós podemos nos proteger. Quando Cristo perseverava? Aqui. Ele não desistia, ele não retrocedia, ele não abria mão dos seus valores, ele não negociava com os perversos e maus, ele não permitia que a ação perversa e a ação má o influenciasse para que ele fosse perverso e mau. Eu lembro sempre da história dos dois amigos que foram a uma banca de jornal comprar um jornal perto da casa de um dos amigos, e ele sempre comprava jornal ali, e o jornaleiro era grosseiro, o jornaleiro era estúpido, e o tratava com grosseria, né? E ele sempre terminava dizendo: bom dia, que Deus abençoe o Senhor, e ia embora. E o amigo viu aquilo e ficou revoltado: mas como é que pode? Ele te tratou com tanta grosseria e você o trata assim? E a resposta foi a seguinte: eu não vou permitir que o mau humor dele influencie o meu humor. Entende como? Então muitas vezes nós somos levados ao limite e sobe aquele temor do Senhor, sabe como? Que dá vontade de pular no pescoço do outro, e a gente: Senhor, está em tuas mãos, Senhor, me ajuda, não me dá força não, porque se o Senhor me der força eu mato esse cara, me dá paciência, Deus. Mas eu não retrocedo, eu não volto atrás, eu não vou deixar a perversidade e a maldade dele me fazer outra pessoa. Deus é que vai fazer de mim uma outra pessoa, através disso que eu estou sofrendo. Perseverança, eu não desisto, mas é uma perseverança alegre. E onde é que a alegria entra nisso? Onde é que tem alegria nisso? Então ouça as palavras de Hebreus capítulo 12, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele quem? Jesus. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Olha, irmãos, você está suportando só um vizinho mau, você está suportando só um gerente intolerável, você está suportando só um marido perverso, mas Jesus suportou o quê? A cruz. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Existe uma proposta de alegria para você, Jesus? Existe? Então, por causa dessa alegria, eu posso até suportar a cruz, desprezar a vergonha, porque eu vou me assentar à direita do trono de Deus. Você entendeu? Então deixa eu passar para você na versão de Eugene Peterson, a mensagem: mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Eu gosto da frase lá: ele jamais perdeu o alvo de vista. Qual é o alvo? Ele sabia que estava trazendo salvação para o mundo, seu sofrimento iria ser tremendo, mas ele sabia que em breve ele estaria com seu Pai no céu novamente. Então ele pôde suportar tudo, porque, irmãos, aqui está o problema que a gente tem que enfrentar. Aí a gente coloca os olhos no problema, e a gente não consegue ver mais nada ao redor, só o problema. Então vamos pensar no caso de Jesus. Aqui tem a cruz. Nossa, que problemão!
É problema de morte, é de dor, é de sofrimento, é de angústia. Jesus podia ficar olhando para o problema e perderia toda a alegria. Mas logo depois do problema estava a bênção. Porque depois que ele passasse por aquilo, ele iria para o céu, para a presença de Deus, iria se assentar novamente à destra do Pai, receber toda a glória e toda a honra no céu, novamente. Então ele não se concentrou no problema, ele se concentrava na recompensa, e por isso seu coração se mantinha alegre, ou seja, ele jamais perdeu o alvo de vista. Qual é o alvo? Não é o problema. O alvo é o céu, o alvo é o propósito de Deus, o alvo é o que Deus tem para a minha vida. Irmãos, que a gente aprenda a olhar diferente. Por isso que Paulo diz: mantenha os olhos em Jesus. O que Jesus fizer, eu vou fazer. Para onde Ele for, eu vou. Não tira os olhos dEle. Mas a gente olha o problema. A gente olha a luta, a gente olha a dificuldade, a gente olha a circunstância do momento, olha para depois, porque essa circunstância pode ser terrível, pode ser de morte, mas ela não vai roubar a sua recompensa, se você perseverar. Vai passar, vai passar, vai passar. Orar por perseverança alegre significa orar para que você nunca perca de vista o quadro geral, para que você se lembre para onde você está indo. Você está indo para o céu. Catuca a pessoa do lado e fala assim: estou indo para o céu. É isso mesmo, tira a onda, tira a onda, estou indo para o céu, vão comigo, estou indo para o céu, quer uma carona? Não esqueça isso, não esqueça isso. Você vai viver quantos anos aqui nessa terra? 70, 80, quantos anos você quer viver? 80 anos? Eu queria viver uns 90 anos, irmãos, uns 90 anos, já estaria de bom tamanho. Minha família não é muito longeva, mas uns 90 anos estava bom para mim. Ok, então eu estou na metade da minha vida. Se a outra metade for de sofrimento, que Deus me livre, mas se a outra metade for de sofrimento, que eu não perca de vista o quadro geral, porque depois dos 90 vem o céu. A conclusão, irmãos, dessa mensagem, o que essa passagem significa para nós hoje? Duas palavras de aplicação me vêm à mente, e é isso que eu quero que você leve para casa hoje. Duas palavras de aplicação, tá? Isso nos ajuda a entender porque Paulo orou dessa maneira. Em primeiro lugar, o que acontece com você não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Diga assim: dentro de mim. Diga de novo: dentro de mim. É isso que é mais importante. Não é o que acontece com você. Ah, eu perdi o emprego. Ah, eu fiquei doente. Ah, eu tive um aborrecimento familiar. O que acontece com você não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Isso é a coisa mais importante. Nós não podemos fazer muita coisa a respeito das coisas que nos acontecem ao redor, irmãos. Não podemos. Às vezes coisas ruins acontecem, não importa quanto a gente se esforce, coisas ruins vão acontecer, às vezes simplesmente acontecem, você não tem o controle de todas as variáveis, acontecem, às vezes as pessoas se voltam contra nós, sem nenhuma razão, às vezes está tudo bem, de repente, o furacão passa e coloca tudo de pernas para o ar, às vezes pessoas más tentam destruir você. No mundo caído, coisas ruins acontecem, e pessoas boas o tempo todo vão sofrer. E essa passagem nos lembra que Deus não está preocupado com o que acontece com a gente, tanto quanto Ele está preocupado com o que acontece dentro de nós. É aí dentro que Deus está trabalhando. O canteiro de obra é aí dentro, não é do lado de fora.
quando os tempos difíceis chegarem, será que nós seremos corajosos? Será que nós confiaremos em Deus? Será que a gente vai manter o nosso amor? Será que a gente vai liderar com alegria? Todos nós temos que passar pelo fogo, mais cedo ou mais tarde. Faz parte do processo de assar e preparar um bolo. Ele passa pelo fogo. Você também. Deus permite que os tempos difíceis venham e que nós sejamos preparados para sermos pessoas diferentes. Porque Deus está preocupado com o nosso caráter, não com o nosso conforto. Então guarda isso. O que acontece com você não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Outra coisa, segunda conclusão. O que acontece com você não é tão importante quanto o que acontece através de você. Através de você. Eu já afirmei anteriormente, nessa série de mensagens, que Paulo nem sempre ora para que os problemas cessem, não é verdade? Lembra disso? Paulo não ora para que os problemas acabem, ele não faz esse tipo de oração. Ele ora por força interior, ele ora por amor crescente, ele ora por discernimento ampliado, ele ora por uma vida frutífera, por uma paz interior, não exterior. Mas nessa passagem Paulo pede por libertação rápida. Que isso? Parece uma incoerência, parece que não é o mesmo apóstolo Paulo, não é verdade? Agora, a preocupação de Paulo não era por ele mesmo, gente. Ele estava totalmente empenhado em compartilhar o Evangelho, pregar a palavra de Deus com tantas pessoas quanto fosse possível. Ele não se importava se ele viveria ou se ele morreria. Ele só queria ter a certeza de que outros ouvissem falar de Jesus. Então, uma vez que homens maus se opunham à pregação do Evangelho, ele pediu para Deus tirar esses homens maus do caminho dele. Mas não é para ele parar de sofrer, é para que o Evangelho flua. Aí está o coração do apóstolo, a coerência dele. Num lugar ele não ora para o problema cessar, e agora aqui ele ora. Não! Ele pede: Deus, dá um jeito nesses homens perversos e maus, porque o teu Evangelho tem que continuar fluindo. Então isso nos leva a um ponto muito importante. O que acontece através de você tem um forte impacto sobre aqueles que o rodeiam. Através de você. Preste atenção. As pessoas no mundo olharão para os cristãos e verão como nós reagimos nos tempos de crise. Elas vão olhar para nós, vamos ver como eles reagem no tempo de crise. As pessoas lá fora estão prestando atenção na nossa resposta aos problemas. As pessoas lá fora querem saber se o que nós acreditamos faz toda a diferença quando os tempos difíceis chegarem. E tem gente lá fora que está apertando os botõezinhos, que está apertando os parafusos e nos torturando só para ver como nós reagiremos quando a dor for insuportável. O que acontece através de você tem um forte impacto sobre aqueles que o rodeiam. Eles querem saber se o que nós acreditamos faz ou não diferença. Deixa eu aplicar isso de maneira pessoal. Pais, os seus filhos observam como você lida com os problemas do dia a dia. Eles estão observando o tempo todo. Eles observam como você lida com dificuldades financeiras. Eles observam como você lida com dificuldades relacionais, dificuldades com outros problemas, ou com outras pessoas, perdão. Talvez seus filhos não saibam nem articular muito bem as palavras, mas eles ouvem e eles aprendem com tudo que você faz e diz. Então, meu querido, não mostre para o seu filho uma dupla
resposta. Ou seja, domingo você canta na igreja e ele olha para você. Você canta rompendo em fé. E segunda-feira você é um desesperado. Você está sendo incoerente. Não abra mão, não desista. Em toda circunstância, mostre para o seu filho como você é persistente, como você abraçou os valores cristãos e vive por meio deles. Você prega um sermão poderoso pela forma como você responde às crises. Cristãos, seus amigos no trabalho estão observando você, seus alunos estão observando você, seus vizinhos estão observando você, seus amigos estão observando você, as pessoas que você mal conhece estão observando você, seus parentes estão observando você. E das sombras do pecado, e das trevas da vida sem Cristo, pessoas perdidas estão observando você, e elas formam um julgamento duradouro na mente delas, graças à maneira como você lida com você mesmo, quando o problema visita a sua casa. Você vai ceder à amargura? Você vai perder a cabeça? Você vai ser egoísta? Você vai ser mal-humorado? Você vai ser grosseiro? Você vai ser acanhado? Você vai se afastar da sua fé por completo? Ou você vai responder com coragem, esperança, fé, amor, alegria, inspirado por Deus? O grande poeta britânico Edgar Albert Guest, nascido na Inglaterra, criado e desenvolvido na América, ele disse: você prega um sermão pela forma como você responde no tempo da tribulação. Você está pregando um sermão, a maneira como você responde na tribulação. Paulo sabia disso, e ele pediu que orassem por ele, e é por isso que ele orou assim pelos outros. Então eu termino onde eu comecei. A oração é nossa maior arma, nosso maior recurso. Use-a, use-a, e tudo ficará bem.